Vocês são cidadãos brasileiros. Vocês podem fazer tudo o que a lei não proíbe. Então, por exemplo, se vocês saírem na rua, por exemplo, e jogarem tinta amarela no meio da calçada, aí não tem nenhuma lei que diga que você não pode jogar tinta amarela no meio da calçada ou qualquer outro tipo de tinta no meio da calçada. Não vai acontecer nada com você, porque o cidadão brasileiro pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Já o servidor público, eu, Dona Odete, Ana, os servidores públicos efetivos, os professores de vocês, eles só podem fazer aquilo que a lei permite. Notou a diferença? Então vocês podem fazer tudo o que a lei não proíbe. Eu só posso fazer o que a lei permite. Então, por exemplo, eu posso pegar esse papel e colocar aqui. Existe uma lei dizendo que eu possa pegar esse tipo de papel e colocar nesse tipo de recipiente? Não, não tem. Então eu não posso. Entendeu? Por que isso? Por que isso? Porque quando você vai fazer uma acariação, por exemplo, vocês já devem ter ouvido essa expressão, que o servidor público tem fé pública. Por que, por exemplo, o policial, ele pode olhar você e dizer assim, você está sendo multado por isso, por aquilo, emitir a multa, você dizer assim, eu não fiz isso. E mesmo assim você toma multa. Porque ele tem fé pública. Ou seja, como ele só pode fazer aquilo que a lei permite, a palavra dele vale mais que a de vocês. Ou a nossa, né? Porque ele está no exercício da função dele. Isso é fé pública. Porque ele só pode fazer o que está dando na lei. Então essa é uma prisão e também é a liberdade. Então, por exemplo, ela te aprisiona quanto a algumas ações que você não pode tomar, mas a sua palavra acaba valendo mais do que a de outras pessoas, porque você tem fé pública. Mas vamos ao tema de vocês. Vamos lá então. Primeiro, qual que é o nome do senhor? Rafael dos Santos Melo. Rafael dos Santos Melo, ok. Primeiramente, vamos começar. Qual que é a função do senhor aqui na escola? Eu sou secretário-geral da escola. Meu objeto de concurso é no setor administrativo, como assistente de atividades educacionais. E como assistente de atividades educacionais, eu fui elegido como secretário-geral. Então, eu exerço uma função gerencial na escola. O senhor que cuida da burocracia da escola também? Ou... Em geral, de todos os processos da escola. Tudo aquilo que precisa de escrituração, ou seja, de papel, né? De escrituração, de guarda legal, RH, contratações, pagamentos, tudo passa pela secretaria. A secretaria, erroneamente, as pessoas acham que aqui a gente só faz matrícula e transferência. Não. Aqui a gente faz a contratação dos professores, a folha de pagamento, as transferências deles, as contratações, as aposentadorias e a guarda de toda a documentação legal de toda a vida funcional desses servidores. Então aqui é como se fosse o RH de uma grande empresa. É a secretaria. Ok. E há quanto tempo o senhor trabalha aqui? Aqui no Maria da Glória eu cheguei no dia 20 de dezembro de 2021 como secretário. Mas no estado eu trabalho desde o dia 16 de junho de 2006. Bastante tempo já como servidor público, né? Sim. Tá, e como é a rotina do senhor aqui na escola? Aqui na escola eu tenho uma carga horária de 40 horas semanais. Né? A maioria dos servidores, quando não tem um contrato de confiança ou de um cargo gerencial, ele executa uma carga horária de 6 horas direto. Né? Exercendo essa função de secretário-geral, eu sou obrigado a... O Pascal falou que é para você fazer um agrado para eles. Obrigado. Pode ser o tanto que você quiser, se quiser Tá dividir, bom. o jeito que você quiser. Como secretário-geral, eu sou obrigado a fazer um turno de 40 horas, e esse turno de 40 horas é dividido para mim, né, como nós só temos matutino e vespertino, em 2 jornadas de 4 horas, das 7 da manhã às 11 da manhã e das 2 da tarde às 6 da tarde.
teoricamente esse é o meu horário, né? Na prática, não. Na prática eu chego às 7, saio meio-dia, volto às 2 e saio quando Deus der bom tempo. 10 horas, 8 horas, 9 horas. O trabalho tem que ser feito, né? Sim. Então, não raro, se vocês passarem aqui na escola 7, 8, 10 da noite, vocês vão ver eu e o Pascoal aqui. Muitas vezes a gente esquece até de fechar o portão, fica aberto, você pode entrar aqui para ver. Então, o senhor cobre mais do que a sua carga horária, né? Sim. Bem mais, no O caso. trabalho exige. Exige. Aqui. E como é trabalhar aqui no Maria da Glória? Cara, é uma das experiências que eu tive. Já tive algumas experiências profissionais. Das experiências profissionais que eu tive aqui no Maria é uma das mais interessantes. Trabalhar com o professor Pasqualino é muito interessante porque a gestão aqui, diferente de outras escolas, é uma gestão compartilhada. As escolas em geral por aí, elas adotam um conceito de direção chamada direção colegiada. A direção toma, o diretor adjunto tomam as maiores partes das decisões e elas levam essas decisões ao conselho, ao conhecimento do colegiado, que vez ou outra opina. Aqui no Maria da Glória é diferente. Aqui no Maria da Glória, o nosso conceito é de direção compartilhada. Existe um conceito de gestão aqui no Maria que engloba o Pasqualino como diretor, como última voz, o secretário-geral, que sou eu, e a coordenação. Só que aí, em vez da gente trabalhar nessa pirâmide com hierarquia, nós trabalhamos com essa pirâmide compartilhando. Então, nós sempre tomamos todas as decisões em conjunto e em consenso. E se há algum tipo de questionamento, ou de cisão, ou de divisão entre as decisões que vão ser tomadas, a decisão ou a melhor decisão, no caso, da maioria, é a que vai ser executada. Claro, tudo isso, todas essas coisas, todas essas atitudes, todas essas decisões baseadas naquilo que a lei diz. Por exemplo, todos os anos nós recebemos algumas informações que vão reger como o ano letivo vai acontecer. Exemplo, tudo aquilo que vocês fazem, os feriados, quando vocês ficam em casa, está na lei. Então, um calendário, ele é emitido no início do ano letivo e tudo que é feriado, ponte, se vocês vão ficar em casa, se vocês vão levar a PC, está descrito no calendário. Como vai ser a avaliação de vocês, qual é a grade que vai ser executada, tudo isso vai ter uma lei publicada em Diário Oficial que vai dizer como que tem que acontecer. Por exemplo, por que a média é 7? Que na resolução desse ano, é a número 4113, de 3 de dezembro de 2022. Ela fala que a média do novo ensino médio, do ensino fundamental, vai ser de 6 pontos. Ela diz quando e por que e quem pode fazer as classificações, regime de recuperação parcial, RPP, regime de progressão, transferência, matrícula, tudo está escrito na lei, nos mínimos detalhes. Então, a lei desse ano é uma lei que tem 294 artigos e subartigos, dizendo tudo o que pode e o que não. Na verdade, assim, não diz o que não pode fazer, porque, como eu já falei para vocês, o conceito da lei é que é tudo o que a lei diz que é para fazer. Então ela não diz, você não pode fazer tal coisa. Não, ela diz, você tem que fazer tal coisa. Se você tem que fazer só tal coisa, já tá entendido que nada fora aquilo é permitido. Tá? Então, basicamente, vocês trabalham aqui como uma democracia, né? Assim, geralmente ou é unanimidade ou a maioria para tomar as decisões, né? Sim. Muito legal isso. E dá pra ver que tem basicamente um roteiro, né? Pro ano inteiro, tudo roteirizado certinho. Sim, tudo roteirizado. Que legal isso. É muito interessante saber disso, eu não fazia ideia disso. E agora a próxima pergunta. Como foi a primeira vez
que o senhor entrou na escola, como o senhor se sentiu, como é que foi a experiência aí? Foi apavorante. Foi? Porque é muita coisa, né? Muita responsabilidade. Por exemplo, assim, para vocês terem uma ideia, um professor de vocês tirou um atestado de 3 ou 4 ou 5 dias. Isso não é só a ausência dele durante aqueles 3, 4, 5 dias. Esses 3, 4, 5 dias de atestado tem que entrar na vida funcional dele como um afastamento abonado. Para que outro professor entre na sala de aula dele, dê as aulas e dê o conteúdo que vocês precisam receber, envolve um contrato. Esse contrato, ele não pode ser lançado, ele não pode ser feito em qualquer momento. Ele tem um momento que a gente chama de folha aberta. É um período, normalmente, no final de um mês, no início de outro, por exemplo, assim, ó, do dia 1º até o dia 7, do dia 30 até o dia 5, um período de 5, 6, 10 dias, dependendo do tamanho das contratações, em que eu estou liberado para lançar um processo no sistema que vai gerar o pagamento dessa pessoa. Então, você já imaginou o sustento de uma família está na tua mão? Se você perder essa janela, significa que ela vai abrir dentro de 30 dias para você tentar refazer, e depois que você refizer, ele só vai receber daqui a 30 dias. Então significa que você deixa uma família, um pai ou uma mãe de família, 60 dias sem o dinheiro pelo qual ela trabalhou. Então é uma responsabilidade. Essa foi para mim a parte mais difícil, a maior responsabilidade. Saber que é a tua ação, a tua diligência, a tua assertividade, a tua organização que faz com que uma família tenha ou não o que comer naquele mês. Como ela vai pagar o boleto do carro dela aquele mês. Ela vai pagar, às vezes, o estudo do filho, a conta de água, a conta de luz. E vocês sabem bem que ninguém espera 60 dias para receber, né? E se você tem um boleto que atrasa 60 dias, ele vem com 60 dias de juro, né? E esse atraso de 60 dias que foi cometido por causa da minha inabilidade ou da minha desorganização, não é paga com juros. Ela vai receber tal qual ela receberia no prazo normal. Então na prática eu estou tirando dinheiro dela. Então essa é uma responsabilidade que quando eu entrei para trabalhar com isso me apavorou. Eu fiquei realmente afta na boca, a gente fica com... o sono é entrecortado porque você está preocupado em abrir a folha e você não sabe. Essa foi a primeira vez que o senhor trabalhou como secretário? Com essa responsabilidade? Sim, foi a primeira vez. Maria é a minha primeira experiência oficial como secretário. Porque assim, quando nós entramos no Estado, você tem um período de estágio probatório, né? Então, esse estágio probatório faz com que você não possa assumir as funções de secretaria, de secretaria-geral, já de cara, né? Então, você é obrigado a esperar esse período. Esse posto é um posto muito, muito concorrido, porque financeiramente você ganha mais, né? Financeiramente você acaba sendo beneficiado. Quando você entra para uma função, por exemplo, de secretaria-geral, que nem eu estou aqui, o seu salário tem um incremento financeiro bem significativo. Bem significativo. Então essas vagas são muito disputadas. Então às vezes quando você está em regiões com poucas escolas, é praticamente impossível você fazer parte desse secretário, dessa função, a não ser que alguém desista ou se aposente, né? Porque se a pessoa está fazendo bem o seu trabalho, a direção não tem motivo de tirar ela dali. Então você fica estagnado. Sim. Vamos lá, próxima pergunta então. Muito interessante saber disso. É uma responsabilidade sim que a pessoa, quando tem, ela fica... não sabe o que fazer direito, né? Mas vamos lá. O senhor trabalha em outro lugar, além da escola? Esse ano não. Ano passado sim. Eu sou formado em administração com ênfase em comércio exterior.
E durante a minha vida profissional, que a maior parte foi na iniciativa privada, né? Eu trabalhava com informação gerencial, né? Informação gerencial e produção de software. Então, no ano de 2021, que foi o ano que eu entrei aqui, eu estava trabalhando também na iniciativa privada, numa empresa que trabalha com peças de trator, né? Do agronegócio. Então, eu desenvolvi o software de compra e venda deles e de armazenamento, de estoque, né? De estocagem. E aí, só que fica muito pesado, né? Muito pesado. E aí, como eu assumi aqui 40 horas, eu não ia conseguir ter como atendê-los durante o dia. E aí eu tive que deixar. Mas a maior parte do tempo trabalhei na iniciativa privada e no Estado. Pô, que bacana. Já enganchando outra pergunta aqui, o senhor gosta de trabalhar no Maria da Glória? Muito. Gosto muito de trabalhar no Maria da Glória porque aqui eu tenho voz. Normalmente o secretário em outras escolas, ele acaba sendo o detentor dos conceitos de lei, né? Acaba sendo aquele que carrega a gestão na parte burocrática, mas em geral ele tem pouco poder de barganha, né? Já que no Maria eu tenho a oportunidade de antever os problemas. Eu sou administrador, como eu disse para vocês. Eu acho que no terceiro ano de faculdade, um professor de teoria e prática cambial falou para mim que a minha profissão, ou a nossa profissão, porque ele também era administrador, ela se resumia em um conceito, que é a capacidade de antever situações problema e agir antes que eles aconteçam. Então, em suma, o administrador é um gerenciador de situações problema. E na medida que a gente vai tendo experiência nessa área, a gente vai ficando bom nisso. Isso acaba prejudicando a vida pessoal da gente, porque a gente já começa a ver problema em tudo, né? Mas realmente é isso. Nós vemos uma situação e conseguimos perceber caminhos diferentes aonde essa situação vai levar. Por exemplo, se você me disser que você vai faltar uma semana de aula, eu vou te dizer que tem 3 caminhos do que vai acontecer. Provavelmente você vai ir mal nos exames finais das matérias que você vai perder naquela semana. Outro caminho é que você pegue todas as matérias e consiga estudar em casa e corrigir o déficit. Outro caminho é que você seja muito ajudado por um professor e aí você consiga se dar bem. Desses caminhos, qual é o mais provável? O mais provável é que você não vá bem. Então, quando você diz para mim que vai faltar uma semana de aula, eu vou dizer para você, olha, provavelmente vai acontecer assim. Então, vamos traçar uma estratégia para que você não fique com nota ruim no fim do bimestre. Então, é assim que funciona a cabeça de alguém que está administrando. Normalmente, em outras instituições, em outras escolas, você pensa nisso e tem que guardar para você, porque você não tem voz. Já aqui no Maria, quando essas situações acontecem, eu paro tudo, chamo a coordenação, chamo o diretor, nós conversamos sobre o assunto e eu coloco o meu ponto de vista sobre esse assunto. De posse dessas informações, quem é o responsável de cada uma das tarefas aqui vai dizer assim, bom, vou levar em consideração a opinião do Rafael e vou fazer mais ou menos por aqui. Ou não, acho que o Rafael está errado e vou fazer por lá. Mas você apresentou caminhos e possibilidades para que cada uma dessas tarefas, cada uma dessas ações, onde elas podem chegar no que elas podem acarretar. Então, o bom de trabalhar no Maria é isso. Eu consigo não só ver na mente, antever alguma coisa, mas eu consigo sinalizar isso. E as outras escolas é mais difícil você conseguir sinalizar. Cara, que legal isso. Eu imaginava que o senhor só ficava aqui mesmo na secretaria. Não, é muito complexo. O trabalho envolvido nos bastidores da sala de aula, do dia a dia de vocês, ele é bem complexo. Ele envolve muitas coisas. Por exemplo, assim, só para vocês terem uma ideia. Hoje de manhã, aí
Acordamos, o Lourenço e eu, somos só nós dois. Acordamos, o Lourenço e eu, tomou o café dele, tomou o banho dele, disse, bom, vamos pra escola? Vamos pra escola. No meio do caminho, o Alessandro me mandou mensagem. Ó, eu perdi a minha tia, vou no velório dela. Ótimo. Você sabe que hoje você trabalha com um a menos. Então eu comecei a trabalhar antes de chegar aqui. Né? Tô com um a menos. Professora tal, não está conseguindo administrar a situação assim, vamos ter que conversar com ela. Então já, a primeira coisa do dia já entrou na minha agenda, antes de eu pisar no Maria. Já entrou na minha agenda. Ótimo. Aí a gente vai... Aí você tem, assim, 60 professores diferentes aqui, mais o administrativo. Então são 80 pessoas diferentes. E todas elas, assim como vocês, têm os seus próprios anseios, têm as suas próprias dificuldades, têm as suas particularidades, têm as suas rotinas. Alguns de nós já somos mais velhos e a gente tem as nossas manias, né? Os vícios que a vida trouxe pra gente. Então nós acabamos tendo que administrar alguns conflitos, administrar algumas situações, tendo que ter outro olhar sobre algumas tarefas. E aí isso começa a ficar cada vez mais complexo. Por exemplo, se você executa um regime bem restrito, onde apenas aquilo que está escrito vai ser executado e uma vírgula para a direita ou uma vírgula para a esquerda não acontecerá, você roda e roda muito bem. Só que ao custo da saúde mental e física das pessoas. Né? E aí você, para que a tua equipe consiga levar a vida dela de uma maneira mais confortável, né? Você tem que começar a colocar dentro dessa legislação, daquilo que está escrito, o fator humano. E é isso que torna as coisas muito, muito difíceis. Porque se a gente fosse seguir a resolução, essa 4113, ao pé da letra, exatamente o que está escrito aqui, provavelmente em 6 meses não ia ter mais ninguém trabalhando. Por quê? Porque o papel, aqui, o que está escrito, ele é muito duro. Ele é muito duro. E nós que já temos aí uma certa idade, que já estamos no serviço público há uma certa idade, às vezes não temos condições físicas e psicológicas para cumprir tudo que está aqui do jeito que está aqui. E outro detalhe, esse papel, essa lei foi redigida por quem? Por um ser humano. Significa que ele não é perfeito. Então, dentro daquilo que vai se cumprir aqui, às vezes tem uma tarefa, por exemplo, que a gente vai dizer assim, poxa, não sei nem por onde começar, vamos ler a resolução? Vamos ler a resolução. Aí a gente faz a leitura, no que se fez a leitura, eu entendi uma coisa e você outra. Por quê? Porque aquilo que foi escrito deu margem para mais de uma interpretação. Quem bate o martelo? Às vezes essa batida de martelo, às vezes essa definição do que exatamente é para ser feita, não está aqui. E aí você depende de um fator externo, você tem que mandar para a coordenadoria. Às vezes a coordenadoria não tem autoridade para fazer essa decisão, ela manda para Campo Grande. Às vezes Campo Grande manda para o Conselho Estadual de Educação. Às vezes você entra na legislação do MEC para saber. Então é tudo muito, muito delicado quando você envolve o fator humano. Bom, acho que é isso então. Muito obrigado, Rafael, por ter cedido tempo aí para a entrevista. Eu agradeço por vocês terem vindo. Muito bom saber dessas coisas. A maioria das coisas eu não tinha noção de que funcionava dessa maneira, que era desse jeito. E é isso, né? Que eu acho muito bom que vocês gostaram. Obrigado por vocês terem vindo. Tá? Sempre que vocês precisarem, a gente está à disposição, eu e minha equipe. Tá bom? Okay. Antes de vocês irem, eu gostaria de apresentar vocês para a minha equipe. Pode ser? Pode ser. Sentem um pouquinho mais, que daí nós vamos compartilhar um chocolatinho aqui, tá? Deixa eu chamar as meninas. Normalmente causa estresse. Eu mesmo queria ser jogador de futebol. Pode deixar. Eu mesmo queria ser jogador de futebol. O meu pai era jogador de futebol profissional, seguiu carreira, morreu fazendo isso.
Meu pai jogou o Campeonato Mundial com o Grêmio em 83. Sério? Sério, vou mostrar pra vocês as fotinhas dele. Faleceu faz 1 ano e pouquinho. A gente perdeu ele sem muito prévio aviso, sabe? Aquela coisa assim que hoje você conversa com a pessoa e amanhã eu conversei com ele, para vocês terem uma ideia, eu conversei com ele na sexta-feira às 10 da noite. Ele estava muito gripado. Aí quando foi sábado, 3h30 da manhã, minha madrasta me liga dizendo que ele tinha morrido. Tipo assim, um negócio muito maluco. Nisso você nem acredita, né, cara? Você Um negócio assim, tipo, morreu. O cara agora não tá doente, tá no hospital, tá? Realmente é bem difícil. E, assim, a vida, infelizmente, ela é um exemplo de coisas que a gente perde muito rápido. Ó, só tirar aqui. Esse aqui é o meu pai. Qual esse? Esse de pé no canto. Ó. Deixa eu abrir mais. É que a foto é... Mas dá pra ver de boa. Esse do canto. Esse aqui, vocês sabem quem é? Esse aqui é o pai do Lucas Leiva, que é aqui do Mato Grosso do Sul, é de Ponta Porã, né? Pai do Lucas Leiva. Esse aqui é o pai do Maicon, lateral direito da seleção brasileira, aquele negão jogou em 2018, 2016. Sério? É, o pai do Maicon. Ó, esse aqui quem é? Nossa, não me ideia. Esse aqui é o Lisca doido. O Lisca, o treinador de futebol. Que treina... Eu vou mostrar pra vocês uma foto do Leão, quer ver? É meu pai que deve reconhecer todo mundo. Meu pai que é gremista de faz tempo. Quem que é esse aqui? Quem que é, Pedro? Você que manja futebol. Ó, quem que é esse alemão aqui? Faço a mínima ideia. Esse é o Leão, treinador da seleção brasileira, treinador de futebol. Caraca, velho. Então seu pai conheceu bastante gente, né? Sim, jogou a vida toda, jogou a vida toda. Ó, outra no Olímpico, ó. Com a camisa celeste. Caramba, velho. Então o meu sonho era estar aqui. Infelizmente não deu. Infelizmente acontece, não deu. Gente, deixa eu apresentar para vocês. Essas são as assistentes da manhã, a Dona Odete e a Ana, tá? Elas na verdade carregam o piano, né? Elas que fazem toda a escrituração, elas que fazem todo o ingresso, a guarda dos documentos, a conferência dos documentos, as matrículas, as transferências, todas as documentações que vão para dentro daquelas caixas e que ficam ali como histórico permanente de vocês. Daqui a pouco vocês vão ter lá 40, 50 anos e se depararam que numa mudança vocês não têm o histórico escolar dela. Se a Dona Odete e a Dona Ana não tiverem guardado naquela caixa, vocês não têm ensino médio. Entendeu? Então, são elas que fazem a maior parte do trabalho. Tá? Eu fico aqui mais ajudando elas do que qualquer outra coisa, né? Porque as demandas que entram e saem da escola entram por aquela janela ali. São elas que pegam mais. São elas que atendem vocês, os pais de vocês, né? Esses meninos vieram me entrevistar para saber como era o meu conceito, quando eu entrei, como eu saí, aquela coisa toda. E aí não dá para fazer essa entrevista sem trazer você. Né? As meninas que são as... E aí, gente, como eu falava para vocês, essa coisa... De nada, Detinho, que isso? Essa coisa de você escolher a sua carreira, ela tá ligada ao seu sonho, tá? Mas ela também tá ligada à sua habilidade. A sua habilidade é aquilo que você se predispõe a fazer, né? Pelos pais de vocês e pelos meus pais, todo mundo é médico e advogado. Só existiriam na vida médicos e advogados, né? Que o pai da gente, a mãe da gente quer que a gente faça só medicina ou direito. Mas tem que ver qual é a nossa veia. Aquilo que a gente tem, aquilo que a gente se sente confortável de fazer. Paixão, né? Infelizmente, a gente não consegue
gente não consegue, poucos de nós conseguimos viver da nossa paixão. Né? Poucos de nós conseguem realizar o sonho de criança de ser jogador de futebol, de ser arquiteto, de ser, né? Mas existe uma vantagem na geração de vocês. As coisas na geração de vocês, elas são muito explícitas. É uma vantagem e uma desvantagem. Por quê? Porque no meu tempo, eu me formei em 1999. Não é tanto tempo para trás assim, mas é bastante tempo. Saí do ensino médio em 1999. Eu não tinha a mínima ideia do que um arquiteto fazia. Eu não tinha a mínima ideia do que as profissões que todo mundo almejava, o que essas pessoas faziam. Por quê? Porque na minha época não existia o YouTube para você dizer assim, como trabalha um arquiteto? Aí o YouTube traz 240 mil vídeos de trabalho sobre arquitetos. O que faz um esteticista? O que faz um designer? Você tem muita informação. A geração de vocês tem essas informações. A minha geração não tinha. A desvantagem da geração de vocês é que como vocês têm tanta informação, vocês já chegam na posição que vocês estão cansados de muita coisa. Porque vocês têm acesso a muita coisa, né? E aí isso acaba trazendo uma certa angústia, porque vocês acham que, às vezes, vocês têm a tendência de achar que vocês estão perdendo tempo. Porque como a geração de vocês tudo é muito rápido, às vezes eu vejo que alguns jovens queimam algumas etapas. Porque eles têm acesso a muita coisa, né? Então, o que eu falo para vocês? Pensem naquilo que vocês admitem fazer e não naquilo que vocês sonham fazer. Porque o que acontece? A gente precisa dar passos alcançáveis. Se eu disser para vocês que eu vou crescer 30% em um mês, eu estou sendo irrealista. Mas se eu fizer para vocês uma previsão de crescimento de 30% em 30 meses, crescimento de 1% ao mês, aí eu estou tentando, aí eu tenho um caminho. Então, e assim, nós que estamos na escola pública, assim, a não ser raras exceções, nós somos filhos de pais e mães pobres, né? Somos filhos de pais e mães de classe média alta, mas a gente não é filho de rico. E nós não podemos nos dar ao luxo de entrar, por exemplo, numa faculdade particular que o pai, que a mãe estão pagando, chegar lá nos 2 anos de faculdade, 3 anos de faculdade e dizer assim, eu acho que essa não é a minha vocação. Meu pai já colocou, minha mãe já colocou pelo menos uns R$200 mil na minha conta, né? Entre roupa, livro, deslocamento, alimentação, moradia, para que eu tivesse estudado até ali. E aí eu simplesmente digo que essa não é a minha vocação. É uma responsabilidade, né? Então, comecem com coisas alcançáveis e analisem o mercado. Vocês têm uma vantagem que a minha geração não tinha. É a visão global de como as coisas estão. Então, por exemplo, na minha época, olha só, na minha época, você ter um curso de datilografia era tudo. Você conseguir digitar pelo menos 1000 palavras em 1 minuto era o top profissional. Isso caiu em desuso 1 ano e meio depois do que eu me formei. Por quê? Porque quando eu me formei, em 2001, 2002, saiu, 99 para 2000, né, eu me formei, saiu as versões corporativas do Windows. O Windows 2000, o Windows XP. Jogou no lixo quem tinha datilografia, porque o foco já não era mais digitar. O foco era trabalhar com planilhas no Excel. Né? E aí a minha geração se deparou com o Excel e teve que aprender a trabalhar nele. Ele hoje continua sendo uma das principais ferramentas de gestão. Amanhã não sei. Hoje eu trabalho bem no Excel. Amanhã pode ser que eu seja
um cara com uma máquina de escrever debaixo do braço, entendeu? Uhum. Então, verifiquem o mercado. Verifiquem dentro das possibilidades de mercado quais são as afinidades de vocês. Comecem pelo inverso. Comecem assim, bom, vou pensar lá o que um terapeuta ocupacional faz. Ele trabalha com criança autista, ele trabalha com adultos assim, sabe? Como que está o mercado para terapeuta ocupacional? Tá bom, tá ruim, tem campo, ganha quanto? Ganha isso e aquilo. Porque tudo sendo dito, pessoal, tudo sendo dito, trabalho é só trabalho. Uhum. O que vale, o que conta é aquilo que a gente vive em casa, com a família que vocês vão formar, ou sozinho em casa com o pet de vocês, depende do estilo de vida que você quer levar. Às vezes vocês vão ser homens e mulheres de família, vão querer ter uma família tradicional, não vão querer ter uma família tradicional. O estilo de vida que vocês escolherem para vocês, esse sim que conta. O trabalho não é a vida. Tenham isso muito em mente. O trabalho não define quem vocês são. O trabalho é só um meio de vocês ganharem dinheiro para sobreviver. Uhum. Né? Então, pensem naquele conceito. Quando você pergunta para a pessoa assim, quem você é? Meu nome é Rafael, eu sou administrador de empresas. Será? Mas daí, qual é o conceito que o Rafael tem entre os pares dele, entre as pessoas que conhecem ele? Porque a pessoa não vai dizer, lembra, conheço, é o Rafael, ele é administrador de empresa. Não, as pessoas vão dizer assim, conheço o Rafael, aquele cara. Cara, aquele cara é grosseiro pra caramba, pensa um cara mal educado. Não é assim que as pessoas vão te ver. Então não se veja assim. Uhum. Então assim, interprete o trabalho como uma forma de realizar vocês como ser humano, como família, como pai de família. Para alguém dizer assim, esse aqui é o Pedro. Bom, o Pedro é um cara gente boa pra caramba e tal. É um cara acessível, um cara alegre, um cara bacana mesmo. É bom estar conversando com ele, sabe tudo de vinho, entende tudo de cerveja, entende tudo. Isso é o que conta. Uhum. Isso é o que conta. E no final da vida eu uso as palavras do Pascoal. Ele diz assim, que a gente é bem sucedido na vida, como pessoa, como profissional, como familiar, se no final da vida a gente tiver 6 amigos. 3 para carregar você no caixão de um lado, 3 para carregar você no caixão do outro. Se você conseguir 3 amigos para carregar você para o seu descanso final, você foi bem sucedido na sua vida. Sobra pouco, né? Sobra pouco. Uhum. Então, se sobra tão pouco, será que é com a profissão que a gente tem que se preocupar? Não é. Então, essa é a minha dica para vocês. Se preocupem com o mercado para sobreviver de uma forma confortável dentro do estilo de vida que vocês querem ter. Uhum. Bem-sucedido é aquela pessoa que no dia a dia é feliz. Não pensem que uma pessoa que ganha um salário de 20 mil por mês, que pode fazer a viagem que ela quer nas férias dela, ela é feliz e ela é bem-sucedida. Porque às vezes ela ganha 20, 30 mil, mas ela é super estressada. Ela não consegue dar um bom dia para você quando passa por ti pelo corredor. Ela está sempre pensando em alguma outra coisa. As pessoas que se aproximam dela, ela sempre acha que é por interesse. Ela está sendo bem sucedida no quê? Porque ela ganha muito dinheiro? Será? Às vezes as pessoas não têm nem férias. Eu tenho muitos amigos que são médicos, que ganham um salário exorbitante. E elas não têm férias. Uhum. Elas têm um saldo bancário top. Elas não conseguem usar. Certo, gente? Agora eu acho que eu tomei o jeito do tempo de vocês, né? A gente tem que passar para trocar de aula. Vamos lá, gente. Obrigado, tá? E desculpa tomar o tempo de vocês. Tranquilo, relaxa.